Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. O tema dessa aula é Nas linhas de um bilhete. Hoje, iremos aprender mais sobre um gênero textual que parece simples, mas que auxilia muito na nossa comunicação e também nas nossas relações do dia a dia, que é o bilhete. Mas, antes da gente começar, tenho um recado para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas do segundo ciclo da EJA, trabalhando com o eixo temático Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem é auxiliar o estudante a dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções. Já os objetivos específicos são apresentar o gênero textual bilhete e a sua função, destacando suas características. Além disso, também apresenta o conceito de substantivo, definindo o substantivo próprio e o substantivo comum. E não se esqueçam de registrar suas presenças na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos à aula? Para começarmos, quero que vocês pensem um pouco sobre o bilhete. Vocês já escreveram ou receberam algum bilhete? Vocês acham que o bilhete é algo mais íntimo e pessoal ou seria alguma coisa mais formal? E para que serve o bilhete, vocês sabem? Pensem um pouquinho aí em casa. O bilhete pode ser entendido como um gênero textual. Lembram-se dessa definição de gênero textual? Gênero textual é todo tipo de texto que cumpre uma função específica dentro da nossa sociedade. Mas como assim, professor? Cumpre uma função específica? Calma que eu já explico. No caso do bilhete, ele serve como forma de se comunicar. Podemos usá-lo como forma de lembrete, aviso ou mesmo para informar alguém sobre alguma coisa importante que precisa de solução. Vamos pensar em uma situação para entender melhor a utilidade do bilhete? Marcos foi contratado para trabalhar como recepcionista de uma loja de materiais de construção, no turno vespertino, à tarde. Certo dia, ao chegar para o trabalho, ele encontrou um bilhete fixado próximo ao teclado do computador o qual trabalhava, escrito por Júlia, a recepcionista da parte da manhã. Nele estava escrito: Marcos, boa tarde. Hoje, às 14 horas, um fornecedor irá realizar uma entrega. Os materiais chegariam hoje cedo, no meu turno, mas houve um imprevisto. Ao receber as entregas, coloque-as no galpão, por favor. Muito obrigada e abraços, Júlia. Vamos analisar e ver algumas características do gênero bilhete no exemplo? Vejam que Júlia cumprimenta o colega antes de iniciar o seu recado, como forma de respeito. Marcos, boa tarde. É um cumprimento. Observem que ela não usa cumprimentos muito formais, ok? Porque ela apenas chama o Marcos pelo nome. Marcos, boa tarde. Ela identifica a pessoa a quem o bilhete é direcionado. A Júlia escreveu o bilhete para o Marcos, ok? Essa identificação aqui é o destinatário do bilhete, ou seja, para quem aquele bilhete está sendo escrito. Depois, Júlia passa o recado para o colega. Essa parte aqui é conhecida como corpo do texto e contém a informação que se deseja passar para o outro. No caso dos bilhetes, como são gêneros textuais mais simples, essa parte costuma ser bem breve, ok? Aqui está um pouquinho maior, né, porque é um zoom do bilhete, mas é uma parte bem pequena. Ela explica a informação de maneira mais direta, sem muito rodeio. E ao final, nós temos uma despedida e a identificação de quem escreveu o bilhete, que é o remetente. Remetente é aquele que escreve, ok? No final do bilhete, a Júlia coloca:
muito obrigado e abraços, né? Uma despedida. E Júlia, assina o nome dela. Observem que a Júlia se despede de uma maneira bem carinhosa e mantém a mesma informalidade do início do bilhete. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vocês acham que a Júlia deveria ter escrito o bilhete de uma maneira mais formal, com um tratamento mais adequado? Pensem um pouquinho aí. Pensaram? O bilhete é um gênero textual mais utilizado entre pessoas com uma certa intimidade e não exige muitas formalidades. Mesmo que o remetente e o destinatário não sejam tão próximos, ao utilizarem o bilhete, os dois não precisam manter nenhum tratamento formal, como no caso do exemplo. Agora, voltando ao exemplo, imaginem que o Marcos receba as mercadorias às 14 horas com o fornecedor, assim como a Júlia havia escrito. Devido ao movimento na loja, o Marcos não percebe que os entregadores acabaram deixando materiais a mais na entrega. Ele só se dá conta quando leva os produtos para o depósito e os confere na lista, quase no fim do expediente, do turno dele. Por ser novo na loja, ele decide escrever um bilhete para a Júlia, informando o erro e solicitando que ela entre em contato com o fornecedor. Se vocês fossem o Marcos, como que vocês escreveriam esse bilhete? Pensem um pouquinho aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem um rascunho no caderno de vocês aí em casa. Conseguiram? Aposto que os seus bilhetes ficaram ótimos. Olhem só como é que o Marcos escreveu. Olá, Júlia. Bom dia. Ontem, o fornecedor acabou deixando materiais a mais aqui na entrega. Ao invés de 30 chaves de fenda, eles acabaram entregando 40. Por favor, peço que entre em contato com a empresa para que eles possam recolher os materiais a mais. Obrigado e abraços, Marcos. O que vocês acharam? O bilhete dele ficou parecido com o de vocês? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos analisar bem. Esse bilhete está um pouco estranho. Aqui nós temos 3 erros na escrita. Vocês conseguem me dizer quais são? Analisem de novo esse bilhete e me digam o que tem de errado. Conseguiram achar os erros? Vamos analisar juntos. Aqui no início, o Marcos escreve o nome da Júlia, olhem, sem a primeira letra maiúscula. É o nome dela. Depois, ele escreve chaves de fenda com as letras iniciais maiúsculas, olhem só. E aqui no final, ó, ele escreve o próprio nome sem a letra maiúscula. Marcos, o M em letra minúscula. Mas vocês sabem por que esses 3 casos são erros? Vamos falar um pouco sobre os substantivos próprios e comuns e entender os deslizes da escrita de Marcos. O substantivo é o nome da classe gramatical de palavras usada para nomear pessoas, seres, objetos, etc. O substantivo nada mais é que um nome. Das várias classes que os substantivos podem ter, a que vamos falar hoje são 2. Substantivos próprios e substantivos comuns. O substantivo comum é aquele que é usado para dar nome a um grupo de seres, objetos, sentimentos, etc. Substantivos comuns são nomes genéricos, que damos às coisas. Ou seja, são nomes gerais para essas coisas. Olha esses exemplos aqui. Ônibus, trabalho, professor, escola, amizade,
uniforme, respeito, cidadania, ética, são nomes genéricos para as coisas. Olha esses outros exemplos. Aqui temos mulher, cidade, ok? E bairro. Todas essas coisas são coisas comuns. Não existe, por exemplo, apenas uma única mulher no planeta, uma mulher específica. Existem várias mulheres, ok? Sendo assim, esses substantivos devem ser escritos com letras minúsculas, ok? As letras iniciais têm que ser minúsculas, olhem só. Mulher com M minúsculo, cidade com C minúsculo e bairro com a letra B minúscula, ok? Mesmo que esteja no início da frase, no meio ou no final, não importa. Elas têm que ser escritas com a inicial minúscula. Já os substantivos próprios são os nomes dados às pessoas, objetos, seres e demais coisas específicas. Não são nomes genéricos, ou seja, substantivos próprios se referem a indivíduos e coisas específicas. Observem só essas palavras que eu trouxe aqui. Vitória, a capital do nosso estado. Brasil. Atlântico, que é o nome de um dos oceanos. E Luciano. Observem que cada um desses nomes aqui nomeia uma coisa específica. Vitória, capital do estado. Brasil, um país. Atlântico, o nome de um dos oceanos no nosso planeta. E Luciano, que é o nome de uma pessoa, de um homem. Ok? Vamos ver agora outro exemplo. Olhem só. Júlia é o nome da mulher. Temos Cariacica, que é o nome da cidade, o nome de uma cidade, ok? E Campo Grande, que é o nome de um bairro. Percebam que agora eu estou especificando cada uma dessas coisas. A mulher se chama Júlia, ok? É uma mulher específica. Por mais que existam várias e várias Júlias, ainda assim o nome Júlia se trata de pessoa específica, ok? Tem a inicial J, né? A inicial maiúscula. Aqui temos a cidade de Cariacica, ok? Cariacica é uma cidade específica. E aqui temos que escrever com C maiúsculo, ok? E Campo Grande é um bairro específico, ok? E é formado de duas palavras e as duas palavras têm que ter a inicial maiúscula. Ok? Independentemente se estão no início ou no final da frase, no meio, não importa. Eles vão ter que ter a letra inicial maiúscula, ok? Sendo assim, os substantivos próprios, se lembrem, têm que ser escritos com a letra maiúscula, independentemente de se estão no início, no final ou no meio da frase, ok? Agora, vocês entenderam melhor os erros do Marcos? Ele deveria ter escrito o seu nome e o da Júlia com as letras iniciais maiúsculas. Olhem só. Aqui desse lado nós temos o bilhete que ele escreveu, que está errado, e aqui a correção. Olhem só. Júlia com letra minúscula, só que deveria ser escrito com letra maiúscula, ok? Aqui, chaves de fenda é substantivo comum, ok? Aqui ele escreveu com letras maiúsculas, ok? O início. Mas deve ser com letra minúscula, ok? E o nome dele, Marcos, ele errou o próprio nome. Ele escreveu com letra minúscula, o M, ok? Mas tem que ser com letra maiúscula. É um nome de uma pessoa, um substantivo próprio, ok? Agora que entendemos melhor os conceitos de gênero textual e bilhete, e o que são os substantivos próprios e comuns, vamos testar nossos conhecimentos? Mas, antes, não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Vamos ler. O bilhete sempre deve ser escrito de maneira formal, já que é utilizado na comunicação de pessoas que não têm nenhuma intimidade entre si. Essa afirmação, ela é verdadeira ou é falsa? Justifiquem suas respostas.
Resposta da questão 1. Essa afirmação é falsa, ok? Uma vez que o gênero textual bilhete, ele não exige tanta formalidade e é mais utilizado entre pessoas que já possuem um certo tipo de intimidade, ok? Agora, questão 2. Qual dessas alternativas apresenta apenas substantivos próprios? Vamos ler. Letra A, mesa, jarra e cadeira. Letra B, onças, macacos e jacarés. Ou letra C, Vitória, Convento da Penha e Praça do Papa. Pensem um pouquinho aí. Resposta da questão 2. Letra C. Vitória, Convento da Penha e Praça do Papa. Essa é a resposta certa, porque apresenta o nome de uma cidade, Vitória, e de 2 pontos turísticos específicos do nosso estado. O Convento da Penha e a Praça do Papa. Ok? E atenção, última chamada para registrar a presença na aula de hoje. É só vocês apontarem o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula, infelizmente, está acabando. E hoje aprendemos quais são as características do gênero textual bilhete, o que são os substantivos e o que são os substantivos próprios e substantivos comuns. E antes da gente se despedir, que tal um desafio? Em seus cadernos, eu quero que vocês completem esse bilhete aqui de acordo com as dicas nos espaços em branco. Vamos ler juntos, Olá, aqui você vai colocar o nome de um amigo ou de um parente seu, ok? Não se esqueça de levar. Levar o quê? O nome de um objeto. Coloca o nome de um objeto aqui para a nossa viagem amanhã você vai colocar o nome de um lugar que você queira muito viajar. Abraços, escreva depois, no final, o seu nome. Completem de acordo com o que aprendemos sobre substantivos próprios e comuns e depois tirem uma foto e enviem para esse QR Code aqui, Esse aqui, tá bom? Vai ser muito bom ver o que vocês escreveram. Nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, ok? Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!